Irmão, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 16 até o final. Atos, capítulo 17. Logo após a leitura, nós oramos, consagrando nossa vida, ofertas, dízimos, também pedindo ao Senhor que fale conosco aqui, com a sua palavra. Atos 17, a partir do verso 16 até o final. Se você vê alguém aí perto que está sem Bíblia, você pode também dividir, para todo mundo ler. E a gente pode ler de forma alternada também, fica mais dinâmico e a gente participa. Diz assim: enquanto Paulo esperava em Atenas, esperava Silas e Timóteo, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Vamos lá, irmãos, dá para melhorar. Versículo 22. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, diz: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. Vamos orar. Senhor,
estamos na Tua presença aqui. Isso é um momento tão especial, Pai, na nossa vida, nesse dia em que a gente é ensinado por Tua graça, pela Tua palavra, a parar um pouco, parar o ritmo, aquietar o coração, olhar para o Senhor, renovar as forças. Ó Deus, e a gente quer pedir que isso aconteça na nossa vida, Pai. O descanso, ó Deus, a adoração, a contemplação, a confiança, a dependência em Ti, possam fluir mesmo no nosso coração, Pai. Abençoa cada um de nós, cada um que está aqui hoje, cada um que pode estar ouvindo essa mensagem pelo YouTube. Que o Senhor nos visite, nos abençoe com Tua presença, de uma forma até simples, mas que trate e nos conduza até o Senhor. Nos desafia com Tua palavra. Dedicamos a Ti dízimos, ofertas. Ó Deus, para que o Senhor nos abençoe e conduza na administração de recursos também, Te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Semana passada, a gente começou a pregar aqui em Atos, pelo menos 2 sermões, o que eu falei, era uma série bem rápida, pegando o tema aqui do mês de junho, que é Deus acima dos deuses, Deus governa sobre os deuses. E 2 textos vieram ao meu coração para esses domingos. O primeiro foi quando Paulo estava em Listra, na primeira viagem missionária, e pregou ali num contexto bem diferente, e as pessoas queriam adorá-lo como Deus, a ele e a Barnabé. Nós vimos isso, Atos capítulo 14, na semana passada. E aqui hoje, Atos capítulo 17, o que me chama a atenção para conversar nesses 2 textos aqui de Atos, é que eles falam sobre deuses, mas talvez da maneira mais próxima da gente. Pelo menos é assim que eu vejo, é assim que eu percebo, porque geralmente quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a linguagem dos deuses, as figuras que são utilizadas, elas são bem complexas. Mas quando olhamos aqui para o livro de Atos, esses contextos gregos, eles se aproximam muito da gente porque nós estudamos numa escola com grande influência do pensamento grego, ou uma universidade, ou lidamos com uma sociedade que tem grande influência desse tipo de pensamento aqui, na Grécia, o berço da civilização ocidental a qual nós vivemos. E esses deuses gregos, é claro que eles tomaram outras caras e outras dimensões, bem mais modernas e bem mais sorrateiras na nossa sociedade. Tem um autor, não é cristão, escreveu Deuses Americanos, que ele vai tratar bem essa ideia de um duelo entre os deuses antigos e os deuses modernos da nossa época, e é um livro bem interessante para a gente perceber essa dinâmica aqui. O fato é que em Atos capítulo 17, Paulo estava vivendo não mais a primeira viagem, agora a segunda viagem missionária. Ele não estava mais acompanhado de Barnabé, agora ele estava acompanhado de Silas e Timóteo. Curiosamente, Timóteo era lá de Listra, da mesma cidade que a gente viu aqui na semana passada. E nessa segunda viagem missionária, Paulo tem um objetivo, que é, primeiro, visitar as igrejas da primeira viagem missionária com uma carta dos apóstolos sobre algumas situações que ficaram em dúvida nessa relação com os judeus e o cristianismo. E segundo, avançar com o evangelho. Esses eram 2 objetivos. E o texto diz, de forma interessante, que Paulo tentou ir para alguns lugares e o Espírito barrou eles, dizendo assim, não, para cá não, para lá não, você não vai. E de repente Paulo ali dormindo, teve uma visão que dizia a ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí Paulo chega, cruza ali o mar Mediterrâneo e vai até a Europa,
primeira cidade que ele visita é a cidade de Filipos, que está lá em Atos, capítulo 16, tem a carta de Paulo a Filipos, que ele escreve depois. E nessa segunda viagem missionária, Paulo chega a Filipos, Tessalônica, Bereia, e por acaso, de uma maneira provavelmente não planejada, Paulo chega justamente a Atenas. Não era um lugar mais propício, na nossa linguagem, para o evangelho chegar. Talvez, se algum de nós aqui fosse escolher um lugar para ir pregar o evangelho, Atenas estaria em um dos últimos, justamente por causa do contexto filosófico e também contexto de muita idolatria que havia na cidade de Atenas. Diz um historiador romano que havia em Atenas mais deuses do que gente, do que homem. Mais divindades, altares em portais, em casas, em ruas, do que gente morando lá em Atenas. Paulo vai para Atenas meio que fugido. Ele está vivendo uma situação de oposição dos judeus. Ele está fugindo desde Tessalônica, dos judeus que têm perseguido ele por onde quer que ele passe. Não Tessalônica, mas também Filipos. Esse processo aqui da segunda viagem missionária é muito doloroso para o apóstolo Paulo. E diz o texto que Paulo chegou a Atenas, meio que, para mim, a ideia é que ele estava ali tentando passar um tempo, até que Silas e Timóteo pudessem se juntar a ele e a viagem continuar. Mas nesse passatempo de Paulo, não é o mesmo nosso. Passatempo de Paulo não é assistir seriado na Netflix, fazer maratona de série, ou ficar olhando no Instagram até cansar de tanta coisa que ele tem ali. Passatempo de Paulo era andar pela cidade, visitar a sinagoga e pregar o evangelho. Paulo faz isso. Só que o texto vai dizer para a gente que, enquanto Paulo andava pela cidade, a alma dele, o coração dele, se enchia de indignação. Ficava com uma ideia lá no grego da palavra paroxino, como quem está com o coração ardendo, está queimando de raiva à medida que ele andava pela cidade e se deparava com aquela quantidade de deuses que havia em Atenas, se deparava com a cidade completamente escravizada aos ídolos. Nós andamos pela cidade também, mas a gente não vê isso. Talvez porque não tenhamos olhos espirituais, se for para falar uma linguagem assim bem espiritual, mas talvez também porque os deuses da nossa época não estão tão visíveis, como eu falava no início. Semana passada, quando a gente estava tratando aqui sobre Paulo em Listra, falei sobre a narrativa dos filmes da Marvel, que através de super-heróis, uma maneira bem nerd, né, nessa cultura nerd da nossa época, que muita gente aqui da igreja que curte, e como eles projetam os deuses para a gente, através da tecnologia, através da riqueza, do poder, do misticismo, através da ciência. E o fato é que nós não vemos imagens, e na verdade, talvez por causa de uma teologia que temos, nem percebemos mais ou nos detemos mais em imagens de escultura, porque sabemos que os ídolos são muito mais profundos e complexos do que somente uma estátua que está ali num lugar parado. O fato é que quando andamos pela cidade, vimos muita tecnologia, nós vimos muita ciência, muita riqueza e injustiça social também. Nós vemos tudo isso, mas essas coisas não chamam a nossa atenção. O fato é que os deuses modernos, eles estão fantasiados dessas coisas. Não de super-herói. Não, o problema não é o Homem de Ferro e o Capitão América que estavam ali duelando com o próprio ego. Não é isso o problema. O problema é como essa coisa toma conta da nossa alma, do nosso coração, e como vivemos escravos dessa
metodologia de tempo e de avanço e de desenvolvimento de vida e de sucesso, somente por causa desses ídolos que vão se emaranhando no nosso coração e vão nos escravizando. Atenas era esse lugar. Atenas era um berço intelectual. Paulo, quando vai pregar em Atenas, ele não fala sobre apenas os ídolos que eram feitos ali por mãos humanas, aquelas estátuas de ouro, de prata, de pedra. Mas Paulo também fala sobre ídolos que criamos na nossa imaginação. E eu creio que esses ídolos são os mais perigosos, muito mais perigosos do que aqueles que nós podemos ver. São aqueles ídolos que são construídos no nosso imaginário, na nossa vida, no íntimo do nosso coração. É verdade que muitos deles são pessoais, são íntimos, que ninguém consegue enxergar. Mas também muitos são projetados na sociedade, se tornam estrutura de vida. O mundo moderno, nessa estrutura de ciência, tecnologia, riqueza, está cheio de ídolos na sua estrutura global. Mas no nosso coração as coisas são, parece que muito mais sorrateiras e profundas, a qual pouca gente consegue identificar. Às vezes nem a gente mesmo consegue perceber o quanto o nosso coração tem ídolos. Calvino, no século XVI, dizia muito que o coração do homem é uma fábrica de ídolos constante. Constantemente o nosso coração tem fabricado ídolos para reger a nossa história, para nos dar segurança, conforto, alegria, plenitude, prazer, para nos enganar também e nos escravizar. Atenas era esse lugar. Atenas não somente foi o berço intelectual do mundo ocidental, mas também influenciou bastante o cristianismo. É tanto que um dos pais da igreja combateu isso. Tertuliano dizia: o que tem a ver Atenas com Jerusalém? São coisas completamente diferentes. Mas os primeiros anos do cristianismo, ali anos 100, 200, 300 e assim por diante, essa filosofia ateniense foi muito forte dentro das igrejas e dentro do cristianismo. E muita coisa do que a gente tem a respeito de Deus e da Bíblia tem muita influência ainda também dessa filosofia grega de Atenas. Atenas era a capital intelectual do mundo. Era a cidade de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, que você estudou na escola ou na faculdade. O veterano apóstolo entra nessa cidade e, ao invés de passar o tempo fazendo nada ou tendo um entretenimento, vai combater ou vai conversar ou dialogar com os homens nas praças da cidade, que eram chamadas de ágoras, para dialogar a respeito do Evangelho de Jesus. A Grécia, ela é esse ícone da filosofia e da sabedoria humana. A Grécia foi vencida pelo Império Romano, mas o pensamento grego se difundiu e se aprofundou lá no coração do Império Romano de uma maneira muito forte. Tão forte que até os dias de hoje, a base da nossa civilização ocidental. Eu discordo um pouco dessa ideia, mas Atenas é considerada como o berço da democracia. Aquilo que nós estudamos sobre cidadania e direitos humanos vai justamente resgatar todo o pensamento político da democracia ateniense lá, especialmente com Aristóteles. Mas Atenas foi invadida pelo Império Romano e se tornou ali uma cidade que, mesmo estando debaixo do poder do Império Romano, ela gozava de uma certa liberdade, uma liberdade do pensamento em Atenas. Havia tanta liberdade que Paulo foi convidado para ir a um Areópago justamente para falar a respeito do seu pensamento, desse pensamento novo, de um tal de Jesus que ressuscitou dentre os mortos, como nós lemos aqui. Paulo não se detém apenas na sinagoga, mas ele passeia pela cidade. E nesse passeio pela cidade, ele se encontra com pelo menos duas escolas filosóficas que nasceram no período
posterior a Platão e Aristóteles. Epicureus e estoicos, diz aqui no versículo 18. É bom a gente entender esses contextos todos, para poder entrar no texto e no conteúdo que Paulo está pregando aqui em Atenas. Primeiro, entender essa cidade, uma cidade cheia de ídolos, uma cidade cheia de pensamentos vãos, de sabedoria, que é o berço da humanidade, da civilização ocidental, no que diz respeito à democracia, política, ética e muitas outras coisas. Que é verdade, tem muita armadilha nesse pensamento, mas não é o momento para a gente conversar sobre isso. Depois a gente entender quem eram os epicureus e quem eram os estoicos de que Paulo se deparou aqui. Primeiro, os epicureus, vem de Epícoro. Epícoro viveu 341 a 270 antes de Cristo. Desenvolveu algumas ideias a partir de Sócrates, a qual ele era discípulo. E Epícoro dizia mais ou menos o seguinte: o prazer é o supremo bem da vida. Essa é a escola dos epicureus. O prazer é o bem supremo. A coisa mais importante que existe na nossa vida aqui na Terra é o prazer. É a razão da nossa vida. É o sentido que faz a gente acordar e ir dormir. É justamente a busca pelo prazer supremo aqui na Terra. Não era um prazer do tipo assim, faça o que dá na telha da sua cabeça. Não é esse tipo de prazer do nosso tempo, mas um prazer ligado a um autocontrole também, à razão, à ponderação. Um prazer alcançado pela mente e razão humana, mas também através da carne, tendo em vista que, para esses epicureus, a vida, ela termina quando a gente morre. Então a gente precisa aproveitar. Os estoicos, essa outra escola, o estoicismo, era uma outra escola ateniense de filosofia, mais ou menos no ano 300 anos antes de Cristo. E o nome do cara que fundou ela era Zenão. Os seguidores dessa escola negavam que havia uma contradição, uma oposição entre o espírito e o corpo, porque eles também acreditavam de que a vida terminava aqui na matéria. A morte era o acontecimento final, e a gente precisava, aqui na Terra, aprender a lidar muito com a nossa razão, com a nossa mente, através do autocontrole também, da disciplina, para poder viver e aceitar o destino da nossa vida. Enquanto a primeira escola era a escola do prazer, os epicureus, a segunda escola, a escola dos estoicos, era a escola da disciplina, do estoicismo. Era a escola de Zenão, de Sêneca, desses homens que eram adorados pelos seus próprios pensamentos, mas que suicidaram-se. A morte dos líderes dessa escola de pensamento dos estoicos foi através de suicídio. A vida não tem sentido. O fatalismo é a representação básica dessa escola dos estoicos. E para vencer o fatalismo, nós precisamos usar a nossa mente, a nossa inteligência, o nosso jeito de lidar com a vida para vencer os nossos problemas aqui na Terra. O brasileiro tem muito disso. É chamado de jeitinho brasileiro. Nós agregamos a isso a emoção. E posso dizer que ultimamente até a emoção tem sido abalada no nosso país. Muito se dizia assim, a turma conhece os 11 ministros do STF, mas não conhece a seleção titular da Copa. Tem muita gente que nem jogo do Brasil está vendo, porque acha que é só alienação e essa coisa, a gente precisa lutar por um país melhor e tudo mais. É verdade isso é verdade.
Mas é verdade também que com esse pensamento, nós racionalizamos tanto a vida que não conseguimos também curti-la, ter prazer nas coisas simples, como um jogo de futebol, ou uma boa conversa, ou uma boa comida, um bom jantar, e até a comida de milho. Ontem aconteceu um milagre, eu comi tudo que era comida de milho que eu não gostava, tudo. Foi um milagre, canjica, pamonha, milho, bolo de milho. Eu só não comi coco, eu não gosto. Mas até esse negócio que faz parte dessa época que nós vivemos, sentar à mesa com a família e comer a comida de milho, sorrindo, conversando, até essa coisa tem se tornado tão difícil porque racionalizamos. A vida está muito chata, porque racionalizamos demais a coisa, não conseguimos solucionar os problemas e nos tornamos justamente esses estoicos aqui da filosofia grega, fadados ao fatalismo, e por causa disso a gente desaprende a curtir as boas coisas da vida na presença de Deus. Paulo, diante desses grupos epicureus, o bem supremo da vida, e estoicos, o fatalismo, ele é recebido para pregar uma mensagem, para ser ouvido por esses dois públicos aqui. E o vínculo, né, o link que Paulo faz é justamente um altar. Diz aqui no versículo 23 que Paulo começa a dizer o seguinte: passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei um altar no qual está inscrito. O que está inscrito naquele altar? Ao Deus desconhecido. Até esse altar ele é muito curioso naquela época dentro de Atenas. A história aconteceu 600 anos antes de Cristo. Um outro filósofo mais antigo chamado Epimênides, por causa de um grande problema que houve na cidade de Atenas, politeísta, e esse problema não era resolvido pelos deuses daquela época, através dos muitos sacrifícios que foram feitos, procuraram Epimênides, que era o único que acreditava que só havia um único Deus. Mas esse único Deus que Epimênides acreditava, ele era desconhecido. O fato é que foram realizados inúmeros sacrifícios para mais de 30 mil deuses naquela época. E nenhum deles conseguiu resolver o fato, a questão, até que procuraram Epimênides. E quando sacrificaram ali aquele altar, construíram esse altar ao Deus desconhecido e sacrificaram ali naquele altar, em Atenas o problema foi resolvido, a chuva voltou a acontecer. E assim eles preservaram por anos aquele altar dentro de Atenas. Um altar chamado ao Deus que nós não conhecemos. Paulo usa esse link, essa conexão histórica, filosófica, religiosa em Atenas, e começa a pregar dizendo que o Deus verdadeiro era aquele Deus desconhecido pelos atenienses. Mas deixa eu reconstruir aqui o texto para você se situar bem. Nós falamos sobre Atenas, sobre a escola filosófica dos epicureus estoicos, sobre o altar ao Deus desconhecido. Mas olha agora para o texto e tenta reconstruir a imagem. Tenta visualizar essa imagem na sua mente do que aconteceu. Primeiro Paulo chega a Atenas. Paulo fica indignado com tamanha idolatria que havia naquela cidade e começa a pregar o evangelho, tanto na sinagoga para judeus e também gentios convertidos ao judaísmo, que cultuavam ali a Deus na sinagoga, como também nas praças da cidade, no Parque Dona Lindu, na Praça da Jaqueira, no Hipódromo. O que mais? Baobá, e por aí vai. Começou a frequentar esses lugares
e a pregar, e a discutir, e a dialogar com a turma, indignado com os ídolos, indignado a ponto do seu coração queimar. Ele dialoga com essas escolas filosóficas e ele é chamado, adjetivado a Paulo, um termo extremamente pejorativo. Assim, o que quer dizer esse tagarela? Tagarela aqui não é o cara que fala muito. Tagarela aqui, no grego, até a curiosa expressão, espermólogos. É alguém que está catando sementes. É um catador de sementes. É um termo que quer dizer assim, que Paulo vivia como um fofoqueiro. Não é um tagarela que tem um bom conteúdo e está dando aula. É um tagarela que não tem conteúdo, fala pelos cotovelos, fala mal dos outros, é um grande fofoqueiro. E aí aqueles filósofos olham para Paulo assim, o que quer dizer esse grande fofoqueiro que não tem conteúdo, não sabe de nada e vem aqui falar conosco, nós que somos da elite do pensamento mundial na cidade de Atenas. Paulo aproveita a oportunidade, ele é levado a um lugar chamado Areópago, era um lugar de reuniões do conselho da cidade. Paulo recebe ali uma grande oportunidade, naquele lugar que era decidida a justiça, a moralidade, a religião da cidade de Atenas, naquela, entre aspas, democracia ateniense. Paulo é questionado sobre o seu ensino. E ele começa a falar a partir do altar de Deus desconhecido. Nessa pregação, Paulo contextualiza. Ao invés de ele bater de frente com os atenienses, ele diz assim: tenho olhado para vocês e visto como vocês são religiosos, extremamente religiosos. Tenho percebido isso. Há um anseio, há um desejo no coração de vocês. Eu posso dizer com isso, assim, sem medo de errar, que muitos ateus ao nosso redor são extremamente religiosos e sedentos por Deus, sedentos pela palavra de Deus. Muita gente ao nosso redor que vive em busca do prazer como bem supremo da vida, vive extremamente ansioso, carente, justamente dessa pregação, da mensagem do Evangelho. E talvez muita gente que esteja dentro das igrejas nos domingos, mas o coração vazio, perdido, ansiando por um grande encontro transformador na alma de um Deus verdadeiro, porque parece que Deus ainda é para você um Deus desconhecido. E Paulo começa a pregar ali, naquele Areópago, para uma grande multidão, atenienses, se juntam a ele para ouvir o que é que ele tem a dizer. Na pregação, Paulo contextualiza a mensagem, agregando a todos, dizendo: vocês são muito religiosos. Na pregação também, Paulo cita poetas da época. Paulo cita Epimênides, que nós já falamos. Paulo cita também Aratos, do século IV a.C. Veja no versículo 27, que ele vai dizer justamente algumas expressões que eram dedicadas, devotadas, não ao Deus desconhecido, ao Deus verdadeiro, mas expressões poéticas que eram dedicadas a Zeus. E Paulo traz essas expressões poéticas para Deus quando diz, por exemplo, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Aquilo que fora dito para Zeus, Paulo traz para dentro do altar e da mensagem do Evangelho, resgatando também o pensamento e a cultura dentro da ótica do Evangelho de Jesus. O que acontece é que, quando Paulo chega no final daquela mensagem e fala sobre ressurreição de mortos, acho interessantíssimo isso, porque Paulo não conclui com o juízo final, o que é mais geral. O que normalmente se faz é concluir uma mensagem com o juízo final, a consumação dos séculos. Mas Paulo chega ao ápice da mensagem do Evangelho na ressurreição. Ele já tinha falado de juízo final. Para os gregos, a ideia de um juízo não era tão estranha.
mas a ideia de ressurreição de mortos era muito estranha para os gregos. E quando Paulo fala sobre ressurreição, então passa amanhã. Disso a gente não quer ouvir, não. Passa amanhã. Essa história de não, estou fora. Não quero, eu quero me livrar desse mundo. Eu quero me livrar dessa matéria. Eu quero me livrar desse caos que eu vivo aqui na minha vida. Para. Não quero esse negócio. Tagarela, sem conteúdo. Passa amanhã. Aqui não tem mais espaço para você. Só que a pregação do Evangelho, ela produz tanto oposição como conversão. E a Bíblia diz que 2 pessoas de importância na cidade se converteram e algumas outras pessoas se converteram também, como a Bíblia fala aqui no versículo 34. O primeiro, Dionísio. Dionísio, ele era, veja a importância desse cara, ele era membro do conselho da cidade de Atenas e se converteu ao Evangelho. Às vezes eu olho para umas pessoas aqui no Brasil e fico pensando, se esse cara se converte de verdade, você já fez isso? Tem uns músicos, políticos, homens importantes, gente que influencia a nossa nação. Você já pensou? O cara se converte de verdade. Como o Rodolfo Abrantes, lá da banda Raimundos. Já pensou se o Whindersson Nunes se converte? Esse cara que tem quantos milhões de seguidores no seu canal de YouTube? É o segundo maior do Brasil, se não me engano. Você já pensou? Em Atenas se converte um cara muito importante. Mas não quer dizer que Deus faz a obra através de gente importante, não é isso. Eu creio no meu coração, de maneira muito forte, que é muito mais através de anônimos do que de gente de nome. Mas o fato é que Dionísio se converteu e também uma mulher, essa mulher era estrangeira, ela pertencia à classe de eruditos daquela época e ela tinha acesso às assembleias do concílio, mas não podia votar por ser mulher. Mas dentro da cultura grega, que tinha um pensamento sobre a mulher tão equivocado, essa mulher era uma mulher ilustre, o pensamento, a inteligência, e ela tinha acesso a muita gente dentro daquela cidade. Diz um historiador da igreja que Dionísio se tornou pastor na igreja de Atenas. Esse cara que se converteu, Eusébio de Cesareia, no século IV, diz que ele se tornou pastor, bispo da igreja em Atenas, esse mesmo cara. Mas qual foi a pregação que Paulo fez? Olha agora para o texto, versículos 24 em diante. Que Deus desconhecido é esse que Paulo prega? Versículo 24, Paulo começa a sua pregação de maneira clara. Ele introduz, trazendo todos para perto, e agora ele vai falar sobre o Deus que aquela turma não conhecia. Esse Deus desconhecido é precisamente aquele que eu vos anuncio, ele diz no versículo 23. E no versículo 24 ele diz assim: o Deus que fez o mundo, ele fez tudo o que nele existe. Ele é Senhor do céu, Ele é Senhor da terra, e Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Que conteúdo é esse que Paulo prega no Areópago de Atenas? Em primeiro lugar, Paulo fala sobre um Deus criador, assim como Elistra, assim como lá em Atos capítulo 14 nós vimos. Paulo não começa a sua pregação falando sobre a história do Antigo Testamento, que era bem desconhecida para aquela época. Mas Paulo começa a pregação da maneira mais universal possível, falando sobre o cosmos, falando que esse Deus desconhecido que estava se revelando para os atenienses era o Deus que criou todas as coisas, organizou esse cosmos todo que nós conhecemos.
trouxe harmonia. Aquilo que era desconhecido para os gregos, porque eles viviam com a mentalidade de deuses através do caos. Esse Deus é um Deus criador, e não somente criador, como ele também é organizador de tudo. Como também ele traz harmonia, como também ele é um Deus pessoal e um Deus amoroso. Paulo começa a pregação através da teologia da criação, porque ela revela o caráter e a pessoa de Deus. Nós achamos na nossa mente que é o contrário. Achamos que o Deus que nós conhecemos é quem dita a maneira como nós acreditamos na criação. Mas o fato é que é o inverso. A maneira como nós cremos que o mundo foi criado nos aponta para o Deus que nós conhecemos. E Paulo começa dizendo que quem criou todas as coisas foi Deus. E porque Deus é o Criador, nós podemos também conhecê-lo. Porque Deus é o organizador e é aquele que trouxe harmonia ao caos, nós podemos também nos relacionar com ele. É isso que Paulo começa a pregar naquele contexto grego filosófico. Ele fala mais ou menos como Isaías capítulo 66 diz, que o céu é o meu trono e a terra é o suporte dos meus pés. Eu habito aqui, eu criei e eu vivo aqui com vocês. Eu criei e eu gosto dessa criação. Eu criei e eu amo esse negócio. Não é um criador que está longe e não gosta. É um Deus que criou, gosta da gente, gosta do mundo que criou, gosta da harmonia, gosta quando as coisas são reestruturadas na nossa vida e na sociedade. Deus tem prazer nesse negócio. Isso é completamente contraditório naquela época e é muito contraditório no nosso tempo também, na época que vivemos. Paulo volta lá para Gênesis capítulo 1, quando diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E lá naquele altar ao Deus desconhecido, que não tinha imagem, ele vai trazendo a teologia da criação, expressar justamente o que Gênesis diz. Que Deus, ele não é representado através de uma imagem de escultura, mas Deus resolveu se apresentar para a humanidade através da própria humanidade. Deus faz o homem e a mulher a sua imagem e a sua própria semelhança. O homem e a mulher, eles são ali os templos vivos de Deus que apontam para esse Deus que criou tudo, todas as coisas. Quando você vai lá na praia, quando você olha para o céu, quando você se depara com a natureza, quando você percebe toda a terra girando e sendo conduzida de uma maneira perfeita, nós estamos conhecendo a Deus e a glória de Deus. Para a Bíblia, para os gregos, a criação era um grande problema, impessoal, difícil, caótico, mas para a Bíblia, a criação não é um problema, é uma solução. É uma solução. Nós, pela nossa tradição reformada, calvinista, parece que estudamos muito a queda, muito o pecado. Gênesis capítulo 3. E passamos ali no capítulo 1 como que, assim, só por passagem mesmo. Só que a Bíblia não começa com a queda, a Bíblia começa com a criação. A Bíblia não começa com a desestrutura. A Bíblia não começa com o mundo caótico que nós vivemos, com o moral, com a vida moral, com os comportamentos humanos. A Bíblia não começa sobre as funções do homem e com as funções do homem e da mulher. A Bíblia não começa com isso. A Bíblia começa dizendo para nós que Deus criou todas as coisas, porque na perspectiva bíblica a criação de Deus é maravilhosa. Deus criou um lugar maravilhoso e esse lugar pode ser visto e sentido, porque quando olhamos e sentimos esse lugar, nós também podemos ver a Deus. A glória de Deus se revela, como no Salmo 19 ele diz. Os céus, o quê? Proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A beleza
a ordem, fazem parte do mundo criado por Deus. A criatividade, a arte, as cores, fazem parte, os detalhes, fazem parte do mundo criado por Deus. E não é só os gregos que precisam ouvir isso, a gente também. Porque normalmente nós olhamos ao nosso redor e só parece que só vemos Gênesis 3. Queda, pecado, destruição. A nossa história, nós olhamos para trás e só vemos Gênesis 3. Fatalismo toma conta da nossa alma e a gente nem percebe. Mas a teologia bíblica começa com a criação sendo a base de todas as coisas. O fato de Deus ser criado e sentir prazer em nós e aqui na terra. Mas Paulo continua essa pregação. Ele diz que Deus é o Deus da criação, Deus criador. Depois ele diz que Deus é o Deus da providência. Eu vou falando aqui, você vai olhando, por favor, o texto, puder abrir aí, no celular ou na Bíblia, vai olhando as expressões que ele vai dizendo. Deus é Deus da criação, versículo 24. É claro que essas expressões, elas não estão somente no 24, mas elas vão se entrelaçando aqui no texto. Depois Paulo fala sobre um Deus da providência, versículos 25 e 26. Paulo fala de um Deus que não somente criou, mas Ele sustenta tudo. É Ele quem dá a vida, é Ele quem dá a respiração e tudo mais. Veja que ele aponta para uma coisa bem complexa, mas também bem simples. Nós respiramos que nem sentimos, a não ser quando estamos doentes. Quando estamos com uma doença, seja uma asma ou até uma doença mais grave. Mas nós respiramos que nem sentimos. Paulo está dizendo que esse Deus da providência providencia não somente as coisas grandes na terra, mas também os mínimos detalhes da nossa vida. Porque Deus cuida. Deus cuida de coisas grandes, Deus cuida de coisas pequenas, Deus cuida de coisas complexas e de coisas simples da nossa vida. Cada detalhe da nossa vida é regido pelo Senhor, porque Ele é o Deus da providência. Ele fala, versículos 25 e 26. Versículos 27 e 28, Paulo diz que Deus é um Deus relacional. Ele não apenas cria e sustenta, mas também se relaciona. Através da sua graça, Ele pode ser buscado. Isso era louco para aquela cultura, demais, demais. Deus, que ao invés de ser visto com fúria, com ira, o Deus que foi como Deus, lutar com o próprio Pai para não ser comido por Ele. E Paulo está falando de um Deus amoroso que mandou o seu único filho à terra para que Ele pudesse morrer e vencer a morte por nós. É louco demais isso. Deus se tornando como homem para viver entre nós, habitar e nos salvar. É louco. Deus se relaciona. Deus pode ser buscado, conhecido. O Evangelho é justamente essa expressão do céu vindo para a terra. Paulo diz ali aos filósofos atenienses. E ainda diz mais, usando os poetas gregos, diz o seguinte: nós vivemos nele, nos movemos nele e existimos nele. Parece que Paulo resgata essa expressão em Romanos capítulo 11, verso 36, quando diz, porque dele, por meio dele e para ele, são o quê? Todas as coisas. Eu não sei, mas quando eu leio isso, parece que Paulo está resgatando essa coisa, trazendo para nós, nessa expressão de Romanos. Versículo 29, Paulo diz o seguinte, você pode ler, por favor? Versículo 29 comigo, ele diz, sendo que, pois, não... Veja só, ídolos trabalhados não apenas pela arte, mas pelo que também? Imaginação do homem. Paulo diz que Deus está acima de todos os deuses. Ele é transcendente. Ele não se limita a qualquer elemento da criação. Ele não foi criado à nossa imagem e semelhança. É assim que nós aprendemos na nossa vida. A idolatria do ego, da vida do céu, nos escraviza.
Vamos construindo deuses que se parecem muito mais com a nossa alma perdida do que com o Deus verdadeiro. Tomamos uma parte do Deus verdadeiro que se amolda melhor à minha vida hoje, ao conforto que eu quero ter, ao prazer que eu quero ter. De repente nós tomamos uma parte da graça de Deus, destituímos completamente a justiça de Deus e transformamos Deus em Deus de graça que simplesmente faz com que a minha vida e meu coração continue vivendo perdido os prazeres dessa terra. Ou você se projeta numa vida disciplinada, legalista, religiosa e atribui isso a um Deus da justiça. Mas quando você segue, ou quando nós seguimos um Deus que é de justiça e não é de graça, ou um Deus que é de graça e não é de justiça, nós não estamos seguindo o Deus verdadeiro, mas construindo ídolos, deuses, a nossa própria imagem e a nossa própria semelhança, e tragam para nós prazeres, conforto. E às vezes essa coisa é projetada no trabalho, às vezes na igreja, às vezes na sexualidade, às vezes no relacionamento. Não importa. Isso aqui, essas coisas são apenas elementos exteriores. O problema não está no trabalho, porque Deus nos criou para trabalhar. Não está nos relacionamentos, porque Deus nos criou para nos relacionarmos. Não está no sexo, porque Deus criou esse negócio para termos prazer aqui na terra. Mas o problema está no nosso coração. Quando invertemos a ordem e não cremos um Deus que é acima de tudo, antes pegamos os elementos da criação de Deus para servir ao nosso próprio ego. E o fato bíblico, como lemos no Salmo 115, aqui no início, é que nós somos transformados por aquilo que nós adoramos. Aquilo que nos escraviza, que rege a nossa vida, é que transforma a nossa imagem cada dia mais. Só que a adoração a Deus liberta a gente desse negócio, que coloca de novo o eixo da questão. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E à medida que o adoramos como Deus verdadeiro, único, Senhor de toda a criação, de toda providência, que cuida de cada detalhe da nossa vida, quando cremos nesse Deus que a Bíblia revela para a gente, e o adoramos, a nossa alma, o nosso coração, vai sendo feito a sua própria imagem. A imagem do Deus invisível, a plenitude de todas as coisas, a pessoa de Jesus, como a Bíblia ensina para a gente. Versículo 30, Paulo diz que esse Deus não está morto lá atrás. Não está assentado num trono lá em cima. Esse Deus está presente. Esse Deus se revela. E Paulo diz que o Evangelho chegou até Atenas. Estava obscuro. Passou um tempo em que eles não conheciam, mas agora eles podiam conhecer. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora se revelou, porque Deus é o Deus que se revela a qualquer cultura, em qualquer tempo ou época, seja um acadêmico ou um analfabeto, seja uma pessoa rica dos mais ricos aqui da terra, ou aquele que é o pobre dos mais pobres aqui da terra. Deus se revela com o seu Evangelho. E nessa revelação de Deus, Ele também resgata a cultura, para que aquilo que tem de bom e aquilo que tem de Deus sirva a adoração a Deus e não para a adoração do nosso próprio ego, ou para a adoração do mundo caído, ou para a adoração do diabo. Deus resgata. Ronaldo Lidório, recente, pregou aqui alguns anos atrás, falou o seguinte: o Evangelho, ele é supracultural, porque ele se revela a todas as culturas da terra. Ele é multicultural, pois visa trazer pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações ao Senhor Jesus. Ele é intercultural, porque ele é visto que estas pessoas redimidas passam a ter comunhão e viver em comunidade, um só corpo. O Evangelho é cultural, pois foi revelado por Deus em nosso tempo e na nossa história. Ele é transcultural, devendo ser levado de uma cultura para outra, e ele é também contracultural, porque ele confronta o homem em sua relação, em sua própria cultura. Ele confronta os deuses da nossa própria época, como Paulo estava fazendo aqui em Atenas. Paulo também fala no versículo 31
que Deus é o Deus de toda justiça. E quando Paulo fala sobre o juízo do mundo, os atenienses não estão preocupados. Estão ouvindo. Deus vai julgar a terra. A pregação do Evangelho que envolva arrependa-se, o dia está próximo. Aquilo que a gente tem medo de falar hoje em dia, não é, para as pessoas. É assim, se você não se converter, a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É o inferno, é a morte. A gente tem medo. Assim, vou dar uma palavra lá no meu trabalho, mas vou falar só coisa boa. Tem medo. Tem medo de falar a verdade. Tem medo de falar sobre pecado, sobre inferno. Paulo fala isso muito claramente ali. Mas os atenienses não ficam impressionados com um Deus que é justo, mas eles se impressionam com a ideia de ressurreição dos mortos. Versículo 31, quando Paulo começa a falar sobre um Deus que ressuscita os mortos, aquela turma treme. Veja que Paulo começa na criação e finaliza na ressurreição. Para os judeus, a ideia de um Messias sofredor era um escândalo. Para os gregos, era a ressurreição. A ideia de que a matéria seria resgatada. Que essa matéria não é ruim, ela é boa. Deus gosta disso. Deus vai restaurar a terra. Que é isso? Estou fora desse negócio. Essa ideia para os gregos era completamente estranha. Mas Paulo, quando prega o Evangelho aqui, ele não amolda o Evangelho à cultura de Atenas, mas ele também confronta ela. Confronta com a mensagem da verdade de Deus que liberta. Um Deus que ama a sua criação, um Deus que é Deus de toda providência, um Deus que é justo, um Deus que se relaciona, um Deus que ressuscitou o seu próprio Filho dentre os mortos. E essa pregação do Evangelho da ressurreição é justamente o que nos dá esperança para viver a presença de Deus aqui na terra, em nossa época, em nosso meio. Quando Paulo termina, algumas pessoas se converteram, mas a grande maioria diz assim, Paulo, cai fora, a gente não quer mais ouvir você, não quer mais. Tá bom. No nosso tempo, na nossa época, nós temos muitos desafios também. Muitos. Não com a imagem de escultura, mas muito mais desafios com os ídolos que nós cristãos construímos na nossa imaginação. Como também as pessoas ao nosso redor constroem na sua própria imaginação. Aquilo que antigamente era só a razão, nós também vivenciamos na experiência, nos sentimentos. O que importa mesmo para cada um de nós é aquilo que nós sentimos, é aquilo que nós precisamos, é aquilo que nós pensamos como certo. É isso que importa na nossa época. Só que, na pregação aqui de Paulo em Atenas, ele não apresenta Jesus como mais uma escola de pensamento, mais um conhecimento diferente. Paulo diz que a verdade é uma pessoa, que a verdade ela estabiliza o mundo caótico. Paulo diz que a verdade de Deus foi revelada em Jesus. Tem muito mais a ver com um conhecimento de estabilidade, de providência, de cuidado, de presença de Deus entre nós, do que somente um pensamento. Mas quando olhamos para esse texto todo e pensamos na nossa própria vida, teria algumas sugestões para dar para todos nós aqui. Primeiro, precisamos aprender a nos encantar menos com a nossa cultura. Aprender a ter olhos espirituais. Nos encantar menos com aquilo que é cultural. Porque aquilo que é cultural esconde os deuses da nossa época.
E não adianta ficar lutando com os elementos exteriores. Mas tendo olhos espirituais, a nossa alma, o nosso coração pode arder contra os ídolos da nossa época. Conforto é um grande ídolo do nosso tempo. Muito. A tecnologia que faz a gente se sentir próximo, mesmo distante. O nosso ego vai sendo alimentado, a nossa carne vai sendo alimentada de tanta coisa. No grego, no Novo Testamento, mamon, Jesus fala isso em Mateus capítulo 6, o dinheiro. Dinheiro é um grande engano na nossa alma, pode ser um grande ídolo. Seja para quem tem muito ou para quem tem pouco. O materialismo, a ciência, o mundo acadêmico que alguns estão vivendo aqui numa universidade, achando que aquilo vai trazer para você sucesso, alegria, paz, plenitude, enquanto que a sua alma está sendo sugada completamente, suas forças sendo totalmente acabadas por causa dos ídolos da nossa época. Aqueles que fazem sucesso no YouTube, aqueles que escreveram livros, aqueles que estão fazendo filme, aqueles que estão envolvendo a nossa cultura, aquilo que nós rimos como entretenimento. A gente precisa aprender, como Paulo, a não nos encantar tanto com a nossa cultura, a confrontá-la mais, a perceber o que está por trás daquilo. Não com o olhar da psicologia, porque ela é insuficiente para isso, mas com o olhar da teologia bíblica da criação, porque essa sim é suficiente para isso. Segundo lugar, nós podemos aproveitar boas oportunidades para pregar o Evangelho. E é uma coisa que eu falei semana passada e falo hoje de novo. Nós temos desaprendido a fazer isso, mas o mundo está sedento. Uma coisa que eu observei, comentei aqui, é que os bares que têm feito sucesso aqui em Recife, não são aqueles com música alta, eletrônica, que ninguém consegue conversar, mas é aquele que não tem nada, só tem um balcão com bebida alcoólica, e a turma fica ali bebendo, e faz o quê? Conversa a noite toda. Conversa. Não sei como tem tanto assunto. O mundo está sedento. Aí você olha para isso, vou orar para fechar esse bar. Não é isso, irmãos. Eu tinha muito medo, porque recentemente abriu um bar aqui na frente, e a gente ficar perdido assim, como se fossem os nossos inimigos, passar fazendo cruz, e não sei o que, eu vou orar para fechar. Tudo bem, não é tão conveniente para nós um bar aqui na frente, eu não gosto, é verdade. Fosse um açaí, ia ser uma bênção, vê aí. Mas não é fechar, não é quebrar a imagem. Essa turma está convivendo com a gente, dialogando com a gente todos os dias na nossa vida. E nós temos boas oportunidades para apresentar o Evangelho de um Deus desconhecido na nossa época. Em terceiro lugar, nós podemos aprender a utilizar as dificuldades da nossa vida como combustível e não como paralisadores da nossa vida, da nossa alma. Está vivendo problema, dificuldade, está difícil e parece que a vida espiritual vai minguando. Há uma defasagem espiritual, um evangelho michuruca, fraco, sem expressão nenhuma. Paulo é o contrário. Paulo, quando apanhou tanto na primeira viagem missionária, o cara apanhou tanto, que a turma disse, morreu. Sabe quantos dias Paulo passou no hospital? Nenhum. No outro dia, Paulo se levantou e estava lá pela cidade pregando o Evangelho. Paulo aqui está fugindo, correndo. Você imagine viver como um fugitivo na terra. Paulo está fugindo dos judeus. Enquanto Paulo está fazendo isso, ao invés de ele usar essa oposição, ou essa luta, essa dificuldade, para dizer assim, eu preciso de conforto, eu preciso descansar, eu preciso de férias. Não, Paulo usa tudo isso como um combustível na alma.
E está aí uma boa coisa para a gente aprender com o evangelho que esses homens viviam na Bíblia. Porque geralmente, eu não sei você, mas quando eu estou triste, chateado, eu fico um bagaço. Sem força, sem ânimo para nada. Você olha para esses caras na Bíblia e parece que quanto mais bronca e dificuldade, mais os caras estão fortes e valentes vivendo a vida de Deus aqui na terra. E não somente vivendo a vida comum, mas pregando. Na vida, nas praças, nas ruas da cidade, pregando o evangelho em tempos de oposição. Porque é justamente nesses momentos difíceis, e muitas vezes Deus manifesta a sua glória, tanto na nossa vida como através de nós aqui na terra. Em quarto lugar, o evangelho não precisa ser enfeitado para ninguém. Não precisa. Você não precisa maquiar o evangelho. Não precisa. Uma vez eu tentei fazer isso com um amigo da faculdade, que era ateu, marxista, da militância, do movimento social, líder como é que chama? Corpo discente na faculdade, na federal. O cara era fera, era meu amigo. Eu levei ele lá para casa fazer um trabalho na sexta-feira, porque tinha culto aqui na igreja. Disse: vai almoçar lá em casa. Não era comum eu fazer isso, minha mãe não gostava muito. Aí levei, a gente fez o trabalho, eu atrasei o trabalho que só. Me arrumei, eles: vou para a igreja, vamos comigo, de lá eu arrumo uma carona para você. O cara morava na Federal. Aí eu trouxe o cara. Mas eu fiquei assim na igreja, protegendo ele. Protegi o cara. Parece que alguém estava pregando e eu estava tentando, sabe assim, dizer: não é bem assim, é um negócio. Quando terminou o culto, alguém chegou para esse cara e disse assim: você conhece Jesus? Foi na hora que eu botei a mão na cabeça. Meu Deus do céu, eu saí de perto. Eu disse: pronto, estragou tudo que eu fiz no dia, o cara. Estragou tudo. Mas na verdade Deus foi um bombão assim na minha cara. Estragou nada, o cara fez o que eu não fiz o dia todo. Disse assim: Jesus é assim, se você crê, tal. E ele ouviu tudo. Não tem que enfeitar nada. Paulo diz: nesse altar ao Deus desconhecido, o evangelho é assim. E você pode crer e se converter através do arrependimento. Por último, nós não precisamos da filosofia. Nós temos a Bíblia. A gente não precisa de Darwin, não precisa de Nietzsche, de Freud, de Marx, não precisa da Netflix, da televisão, da internet, não precisa de ar-condicionado, não precisa dessas câmeras aqui filmando, passar online, não precisa de nenhuma tecnologia, nem microfone, não precisa. Nós não precisamos de absolutamente nada. Simplesmente precisamos do que a Bíblia revela para a gente. Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Ele não criou carro, avião, 3G, Wi-Fi, plano de saúde. Tudo isso é bom. É parte da criatividade, da arte humana. Mas Deus, no princípio, Ele criou os céus e a terra. E essa cosmologia produz em nós uma boa teologia, que produz em nós um bom entendimento da natureza humana, homem e mulher, imagem e semelhança de Deus, que produz em nossa vida uma comunidade cristã que transforma o mundo através da sua vida, das suas relações na cidade. Atenas, Recife, Olinda e todas as demais ao nosso redor, Brasil, nas reuniões de negócios, os eventos, feiras, academias que frequentamos, universidade, os areópagos que nós temos a oportunidade de falar, e a gente só precisa da teologia bíblica, porque essa foi a apologética de Paulo. No princípio Deus criou, Deus
sustenta todas as coisas. Deus se relaciona. Deus é maior do que os deuses da nossa época. Deus se revela. Deus é Deus de justiça. E Deus é Deus que ressuscita dentre os mortos, como Ele fez com Jesus. Vamos orar, se puder fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Não sei se o que nós precisamos hoje é um discipulado para a gente aprender mais a Bíblia, é um ânimo, o coração voltar a queimar pela palavra de Deus, é uma repreensão porque temos vivido aqui na terra como se não conhecêssemos a Deus, como se a nossa época formasse a nossa mente e coração muito mais do que Deus. Não sei. Um renovo. Mas eu sei que o Evangelho aponta, ou é inerente ao Evangelho de Jesus, o resgate da nossa alma, nosso coração e o envio. Ele nos resgata para si, nossa mente e coração cativos para si, e nos envia à cidade, a Atenas que nós vivemos hoje. Porque conhecemos o Deus verdadeiro, Deus que se revelou para nós. Em oração você pode adorar, você pode vê-lo, você pode também se dispor ao Senhor, dizendo: Deus, toma minha vida nas tuas mãos, faz o que o Senhor quiser, me usa, me usa. Amanhã, quando acordar para trabalhar, usa minha vida, usa minha vida. Oh Deus, nós queremos levar nossa mente cativa ao Senhor Jesus aqui hoje à noite. Nosso coração, Senhor, a Tua presença, nós queremos elevar. Te pedir, por graça e misericórdia, que o Senhor nos ensine e nos abençoe. Nos use, nos encoraje. Oh Deus, nos educa na Tua justiça e dá-nos boas oportunidades para pregarmos esse Evangelho, para enchermos aqui essa igreja, não de gente de outras igrejas, mas enchermos essa igreja de novos convertidos, epicureus, estoicos, homens e mulheres importantes na nossa cidade, mas também anônimos. Oh Deus, cultos, doutores, mas também analfabetos, ricos, mas também pobres. Uma comunidade, Senhor, reunida em torno do sangue de Jesus, do Teu Evangelho. Oh Deus, nos capacita, nos equipa, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.